galerinha da internet, tá vendo aqui, mais uma vez eu trago uma pessoa, né, para falar de uma profissão muito bacana, uma profissão digna, e assim, eu conheço um pouquinho essa profissão, mas eu não vou falar sobre essa profissão, eu vou falar desse cara aqui a princípio. O nome dele eu até anotei para não errar, Marciano Emídio Francisco, formado pela Universidade de Serviço Social Uniamérica em 2007. Em 2018, se formou em Direito pela Unifoz, tem pós em Planejamento, Gestão, Monitoramento e Avaliação em Políticas Sociais. E também violência em seus impactos na saúde das pessoas. Boa noite, Marciano. E já vou chegar batendo doído, tá? Já vou chegar fazendo pergunta. Aqui não tem arrego, não. A pergunta é a seguinte: quem é Marciano? Quem é esse cara? De onde que ele saiu? O que você fez a sua vida toda? Boa noite, Armando, professor Armando. Boa noite ao pessoal que te segue aqui nesse canal, tá? Quem é Marciano? Marciano é um rapaz que nasceu em Foz do Iguaçu, cresceu, né, na região ali da Vila Cláudia, entre Jardim e Manaus, próximo ali da Pluma, entre a Pluma e atrás do estágio ABC, né, em Foz do Iguaçu. Sim. E estudei na escola pública a vida inteira, Escola Municipal Oswaldo Cruz ali, Jorge Melfen, Castelo Branco, Barão do Rio Branco, né? E meu primeiro trabalho, bom, a gente sempre trabalha o início das nossas atividades laborais, da nossa vida laboral, né? Sempre na informalidade. Então, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica para aprender, né, o ofício. Eu também. Mas fui mão de obra barata lá, não aprendi muita coisa. Né? Depois passei a trabalhar na floricultura, né, ajudante ali de jardinagem também. Trabalhei um pouquinho, mas o primeiro trabalho de carteira registrada, trabalho formal mesmo, foi na loja do Doidão, né, como vendedor. Trabalhei quase 3 anos lá. Mas como todo bom iguaçuense, ou boa parte dos iguaçuenses, eu trabalhei no Paraguai também. Que legal. E por que serviço social? Eu acho que parou de escutar. Caiu, será? Tinha caído. Caiu. Marciano, e por que serviço social? Por que escolheu o serviço social? Então, eu trabalhava no Doidão, né? E eu, por incrível que pareça, fui me matricular, fui me inscrever no vestibular para fazer matemática na UniOeste. Matemática. Eu era muito interessado na área, né? Tinha facilidade na matemática e física, né? Gostava um pouco de química também, mas essas 3 disciplinas, a minha história deixou um pouquinho para trás o conhecimento, o aprendizado. Mas, enfim, fui fazer a matrícula no vestibular, naquela época era 2 provas, 2 dias, né? Eu gravei a segunda data da prova. E o primeiro dia eu não gravei. Puxa, e eu perdi. Fiquei frustrado. Aí falei, poxa, eu vou perder 1 ano e tal. Aí eu tava junto com o Marcelino de Oliveira, um amigo meu que trabalhava na loja do Doidão. Naquela época, ele estava inaugurando o primeiro vestibular cobrança de matrícula. Aí eu chamei ele para fazer o vestibular. Que legal. E chamei e falei assim, Marcelino, é o seguinte, vamos fazer esse vestibular de serviço social. Ela deu a lista de cursos, né? E eu falei para ele, a gente une 2 coisas. A gente tem uma função, uma alternativa de rendimento, de sobrevivência, e tempo ajuda as pessoas. Sim. Falei para ele, sim. E aí ele queria fazer e eu acabei trazendo ele para o serviço social. Nós 2 começamos a fazer serviço social. Na época, a mensalidade era R$240 e nosso salário era R$300. Que legal, que fascinante. Isso é muito bom. Você lembra de algum professor da época de escola? Você era bagunceiro? Inclusive, essa semana eu reencontrei a professora Leda, da Escola Municipal Oswaldo Cruz, a professora Silmara, Miriam, né? Eu estava conversando com elas essa semana, né? Trocando telefones para a gente bater um papo. Foi muito bom. Que legal. Aí você me perguntou sobre o serviço social. O serviço social é uma profissão que existe desde a década de 1950, né? A primeira lei de regulamentação da profissão
que tornou mesmo a profissão legal no Brasil, né, regulamentou, foi de 1957. Agora, a atual legislação, para quem se interessar em ler, é a Lei 8662, de 93, né, que regulamenta a profissão, traz as competências do assistente social, as atribuições e o papel do profissional, né, que é formado num curso de serviço social de 4 anos numa faculdade, né, e para exercer a função de assistente social tem que ter inscrição no Conselho Regional de Serviço Social da cidade na qual faz parte daí, né. Mas assim, se por um lado eu não sabia como que funcionava e o que era o serviço social quando eu comecei a fazer, em relação ao direito, né, que eu comecei a fazer a faculdade de direito em 2014, já foi diferente, porque uma das disciplinas do curso de serviço social chama-se Direito e Legislação Social. É uma aproximação mesmo, né? Porque, convenhamos, o assistente social trabalha com direitos sociais, então, aonde estão os direitos sociais, se não na Constituição e nas leis, né? Verdade. Então, a gente tinha que ter um pouquinho, no curso, a gente tem que ter um pouquinho de informações e conhecimento sobre leis. E o Marcelino de Oliveira e eu sempre conversávamos, poxa, é pouquíssimo no caso, o aprendizado, né, o conteúdo é pouco para a gente poder ter mais embasamento nessa área de direito e de legislação. Então, aí que nasceu a vontade de fazer o curso de direito, né? Então, saindo do curso de serviço social, a gente, no caso, eu comecei a trabalhar, inclusive voltei para a informalidade, comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, trabalhei alguns meses, né? E antes de começar minha primeira experiência mesmo, trabalhando com jovens de 16 a 29 anos, num projeto chamado Juventude Cidadã, que era uma espécie de introdução, integração ao mercado de trabalho, né? A gente trabalhava como monitor, né, trabalhando com questões de direitos do trabalho, direitos humanos fundamentais, né, direitos sociais, e aí depois eles iam para a segunda fase, que era o curso profissionalizante em si, né. Nessa época aí foi em 2008. Em 2009 foi o meu primeiro teste seletivo, né, concorrendo com mais 10 mulheres experientes na área de serviço social, lá no Centro de Atenção Integral Adolescente no Porto Meira, né, é o CAIA, que agora trabalha com crianças e adolescentes, né? O que era contraturno escolar antigamente, agora eles trabalham com serviço de convivência, fortalecimento de vínculos e também aprendizagem do adolescente, a inclusão do adolescente no mercado de trabalho, né? Que legal. E aí depois eu trabalhei assim, resumidamente, para concluir essa parte, saindo de lá eu já tinha sido aprovado no concurso do Prefeitura de Foz do Iguaçu e de Santa Terezinha, né? E também tinha sido aprovado no concurso para trabalhar no INSS, na Previdência Social. Enquanto eu aguardava ser convocado, fui chamado para trabalhar na saúde. Trabalhei na saúde 3 anos, né? Núcleo de apoio à saúde da família, nos postos de saúde lá da Vila C Velha, da Vila C Nova, Porto Belo e Cidade Nova. Trabalhei 3 anos lá e tive uma passagem também pelo CRAS Três Lagoas, atendendo as famílias lá de Três Lagoas, né? Até que em 2012 eu assumi o concurso, então, enquanto assistente social do INSS. Que legal. Então, quer dizer, você passou... minha jornada. Você foi funcionário público do município e agora do INSS federal. Que bacana, parabéns, muito legal. Eu imagino que quando os seus professores o encontram, eles devem ficar muito felizes por você, né? Pouca gente sabe, algumas pessoas sabem, né? Que, por exemplo, que eu mais ouço aqui, fala assim, o assistente social, ele é os olhos do juiz. Eu escuto em casa, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Eu escuto em casa. O assistente social, ele não é só os olhos do juiz, mas ele também é o guardião. Ele é guardião da justiça, né? Por exemplo, tudo isso eu escuto em casa porque minha esposa é assistente social, né? Ela o conheceu trabalhando, né? Muito provavelmente, né? Então, nós estamos falando aqui graças à minha esposa, que conseguiu intermediar, e eu sei que você tem muito trabalho para fazer, né? E, enfim, muita coisa para fazer, e aí você veio e dá essa moral para mim, né? Veio me dar essa moral, né? Imagina, prazer. Não, e assim, vai ajudar muita gente, muito vestibulando, né? Que hoje eu até falo, cara, na minha época, talvez na sua também, né? Não tinha o YouTube para eu assistir aula, né? E hoje em dia tem. O cara pode se virar
de uma forma para diminuir essa desigualdade social. Pelo menos é o que eu enxergo, não sei se você enxerga desse mesmo jeito, né? Concordo. Marciano, em que área do serviço social o assistente social pode trabalhar? Então, onde os assistentes sociais podem atuar? Bom, em relação a essa questão da escolha, né, profissional, é uma área muito interessante, viu? Uhum. Porque é vasto o campo de atuação do assistente social. Pode atuar em... o maior empregador mesmo é o Estado, é o Sim. governo, né, em várias esferas, né? O assistente social pode atuar em unidades de saúde, unidades básicas de saúde, unidades de centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, hospitais, compondo a equipe multiprofissional, né? Unidades de pronto atendimento também, que é a atenção secundária à saúde, né? O hospital é a atenção terciária à saúde. Programas de atenção domiciliar para acamados, programas de reabilitação em saúde, né? Programa órtese e prótese, né? Tanto para pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção, ou também em relação a doenças crônicas, visuais, por exemplo, né? Em relação a óculos. Escolas, colégios, né? Agora, recentemente, foi aprovada uma lei para a inclusão, importantíssima isso, que amplia ainda mais o campo de atuação, né? O espaço profissional para essas pessoas, para essas duas categorias, psicologia e serviço social, que são a inclusão desses profissionais na educação, né? Centros de convivência, universidades, compondo a equipe multiprofissional de assistência e suporte aos alunos, ou ao mesmo tempo na docência, né, ministrando aulas. Centros especializados de apoio e atenção às crianças e pessoas, crianças, adolescentes e pessoas com transtorno do espectro autista, né, Foz do Iguaçu não tem, né, e nós precisamos também discutir sobre isso. Assessoria ao Ministério Público, né, assessoria ao Poder Judiciário, né, também assessoria aos movimentos sociais. Olha só que vasto. A política de habitação, recentemente teve um sorteio em Foz do Iguaçu, né, tem lá a equipe no Foz Habita, né, a equipe de assistente social que faz o atendimento da população nessa área. Política de assistência social, que nós temos os CRAS, os CREAS, né, que trabalham aqui em Foz do Iguaçu, tem acho que 3 CREAS, tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, tudo na assistência social. Tem residências inclusivas para pessoa com deficiência, instituições de acolhimento, né, para quando há alguma questão de violência contra a criança e adolescente ou num âmbito familiar. A previdência social é um campo, né, que emprega bastante os assistentes sociais. Que mais? Políticas de esporte, cultura e lazer, políticas de trabalho, segurança alimentar, enfim. Mas também empresas, grandes empresas, por exemplo, a Itaipu tem assistente social na sua equipe, trabalhando com a gestão de recursos humanos lá e os interesses e direitos dos trabalhadores da empresa, a LAR, a Firmeza, Furnas, para você ver que não é só o público vulnerável. Supermercados. Hipermercados, exatamente. Trabalha com os trabalhadores, né, direitos dos trabalhadores. Sim. E organizações não governamentais também, é o setor privado, o dito terceiro setor, né? Sim. Que presta serviços públicos, né? A maioria com recursos públicos, né? Em várias áreas, da assistência social, da saúde, da educação. Enfim, o campo é vasto. Então, para quem quer entrar nessa área, tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho, muito campo de atuação para acolher esses profissionais. Então, molecada, pode vir que tá cheio de gente lá para trabalhar, né? Em outras palavras. O início, como eu falei, é muito difícil, né? Em qualquer área que você for se formar, a área do direito mesmo é muito mais difícil, porque contados todos os profissionais do mundo, né? O Brasil tem mais profissionais do que a quantidade de profissionais disponível, né, do direito, né, os advogados. O Brasil é quem tem mais profissionais formados, né? Se somar todos os advogados do mundo, não dá o número que tem no Brasil, para você ter uma ideia de quanta força de trabalho nessa área é produzida, né? Então é um mercado meio saturado, mas o profissional que se destaca, ele ainda consegue ter muito êxito. Então, agora você me deixou uma curiosidade aqui. Quais as competências do assistente social? Então, o serviço social
tem as competências gerais, né, que é prevista lá na Lei de Regulamentação da Profissão, né, e também aí vai depender do espaço onde ele está atuando, na saúde, na habitação, na previdência social, na assistência social, né. O serviço social ele vai buscar em várias áreas das ciências sociais humanas, né, como a Constituição Federal, né, o direito, no caso, como eu mencionei, vai buscar lá na sociologia, na economia política, na ciência política, na filosofia, na antropologia, na psicologia e psicologia social, né, estudos relacionados à metodologia de pesquisa também, na história, na teoria política, e também nos estudos das realidades regionais, especificidades regionais e locais, além da produção histórica que a profissão mesmo vem desenvolvendo, esse arcabouço de conhecimento, o serviço social prepara o profissional, portanto, né, para conhecer a sociedade, para conhecer as instituições, as relações sociais, né, para conhecer como que a sociedade se desenvolve, se organiza, né, do ponto de vista social, econômico, cultural e político, né, porque tudo isso interfere na vida das pessoas que são atendidas pelos assistentes sociais. E com esse arcabouço teórico, o assistente social pode analisar, avaliar, elaborar, coordenar, né, e executar planos, projetos, programas, serviços e benefícios, né, em todas essas áreas que eu mencionei, as políticas sociais. O artigo 6º da Constituição, lá, que traz a saúde, a assistência social, a previdência, o trabalho, todas essas áreas que eu mencionei na pergunta anterior, o assistente social está habilitado para elaborar projetos de intervenção, né, tanto avaliar, como elaborar, como fazer proposições. Acima de tudo, identificar um problema, identificar demandas populacionais, necessidades sociais, e a partir desse arcabouço teórico, né, disponível, a partir das ferramentas que são as políticas sociais, ele também fazer proposições para tentar contribuir com a solução daquele problema. Então, é mais ou menos nesse sentido. Que bacana, muita coisa, muito legal, muito esclarecedor a sua fala. Muito obrigado. Obviamente, Armando, só para concluir essa parte, o assistente social também ele faz estudos sociais, né? Tanto de estudos de casos individualizados, bem como ele faz pesquisas para levantamento de dados e compreensão da realidade de determinados territórios. Sim. Ele é competente para fazer isso, para poder, então, fazendo esse estudo, ele poder ter subsídio para poder propor soluções, né? Nas várias áreas onde ele atua, né? Que legal, que bacana. Ou seja, imagino que vocês devem estudar bastante política, né? Então, imagino isso na universidade, né? Para você ver que eu mencionei teoria política, ciência política, né? Sim. A gente tem que estudar isso porque não tem outro caminho. Sociologia, história pra caramba. Então, isso é bacana, legal, né? Eu gosto de sociologia e filosofia, né? Eu gosto muito de filosofia. História, mais ou menos, eu ia bem em história, eu tive um bom professor de história, né? Mas isso é legal, isso é muito bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, senão, assim, muita gente associa a atuação do assistente social a pessoas que dão uma ajuda, né? Ou faz aquele assistencialismo, né? Aquele assistencialismo que eu tenho certeza que vocês odeiam isso, né? Vocês têm uma certa ojeriza dessa palavra, né? A pessoa, às vezes elas associam isso, né? E pelo que você falou, até você no começo também associava isso, né? Falou assim, né? Assistente social ajuda, né? Aí falou, não, assistente social não ajuda. Né? O que você poderia falar de uma forma muito simples? A diferença do assistencialismo e o o serviço social, né? O serviço social, né? Então, a gente em relação a essa diferença, né? É importante a gente sempre ficar diferenciando para os colegas de trabalho, né? Para você ter uma ideia, quando eu fui em uma situação, eu fui fazer uma apresentação de um trabalho no curso de Direito, e uma professora falou assim, legal que você vem do assistencialismo. A gente está acostumado o pessoal confundir serviço social, assistente social e assistência social. Aí ela piorou um pouquinho mais, falou assistencialismo. Aí depois tive que parar para poder explicar para ela a diferença, né?
O serviço social, né, é a profissão, né? Uhum. É tudo esse conjunto, né, de ciências sociais aplicadas, né? Uhum. Então, o serviço social, ele é uma profissão que o profissional tem que fazer uma faculdade de 4 anos, tem que ter inscrição, né? A inscrição no conselho, né? Ele é habilitado para fazer inúmeras atividades complexas, né? E trabalha para viabilizar direitos. A palavra direitos, viabilização de direitos é muito importante nessa diferenciação. Vários direitos. As políticas sociais nada mais são que instrumentos, né, para viabilizar direitos sociais, né? Direitos fundamentais, direitos humanos. E tem uma lei que regulamenta, né? Tem uma lei que regulamenta, tem normas regimentais também, né, que regulamenta o exercício profissional. Já a assistência social é uma das políticas sociais onde o assistente social também exerce sua função, né? A assistência social que está prevista no artigo 203 da Constituição Federal, né? E também está previsto no artigo 6º da Constituição Federal enquanto um direito social, né? E a assistência social, ela está regulamentada por lei, a Lei Orgânica de Assistência Social. A assistência social é formada por um conjunto de programas, projetos, benefícios e serviços, né? E também por um conjunto de equipamentos sociais, né? Divididos em proteção social básica, proteção social de média e alta complexidade, né? Então, a assistência social, ela é um direito social, né? Também até essa questão do direito. Tem um conjunto de normativas, né, que leva até o cidadão esse direito quando ele está em situação de necessidades, vulnerabilidade. E aí tem vários indicadores para formar o público da assistência social, né? Sim. E olha só a diferença. Assistencialismo. O assistencialismo nada mais é que uma ação individual ou de um grupo, né, que vai ser ofertada sob o caráter e a forma de favor, né, de doação. Dá uma moral, como você diz. Ou de boa vontade, boa vontade. Né? Muitas vezes até o assistencialismo ele aparece quando existe uma lacuna do poder público. Sim, né? Porque a assistência social, a primazia na sua execução, na sua oferta para os cidadãos, é do Estado. Né? Sim. Então, só que o Estado, quando ele abre mão desse espaço, né? Então, muitas necessidades socioeconômicas, enfim, e pessoais aparecem, e aí, quando os recursos públicos não são suficientes para garantir o direito à população, aí essas ações individuais e de grupo, né, que em forma de doação, aparecem. Bacana, fascinante. Marciano, assim, o assistente social tem alguma importância porque hoje em dia, né, agora nós estamos na Covid-19, a pandemia, né? Então, o assistente social tem alguma coisa que ele está fazendo ou que ele possa fazer, né, para ajudar nesse tratamento de pessoas com Covid-19? Então, em relação à importância do assistente social nesse contexto de pandemia, né, dá para a gente exemplificar em várias políticas sociais. Por exemplo, eu vou falar da Previdência Social. Né? Certo. Eu e o outro colega assistente social lá do meu trabalho, nós também fazemos parte do grupo de risco. Sim. Só que nós optamos a gente podia estar trabalhando em casa, em home office, né? Sim. Atendendo o telefone em casa e tal. Mas a gente escolheu ir até a agência, né? E fazer o plantão, né? Disponibilizamos os telefones lá no portão da agência e dentro das nossas possibilidades, o máximo possível que a gente pôde fazer, a gente fez. Que é trabalhar com o quê? Né? Atendendo a população via telefone, esclarecendo sobre seus direitos, suas dúvidas, tentando intermediar nos problemas que elas estavam vivenciando, que agudizou, né? Esse processo foi agudizado nesse contexto de pandemia. Então, e trabalhar com informações, né? Sim. Porque o conceito ampliado de saúde envolve múltiplas determinações, múltiplos fatores, né? A saúde é um resultado de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais também, né? Enfim, então a importância do ser social dos assistentes sociais se dá em várias políticas sociais. Né? Na assistência social aqui em Foz mesmo, eles continuaram sendo linha de frente, né? Linha de frente para subsidiar, né? e atender a população que ficou mais vulnerável ainda. Em relação
a equipe na área de saúde, né? Por exemplo, em hospitais, obviamente, como eu não atuo na área, não consigo, não tenho condições de detalhar muito bem, né? A importância, toda a importância devida, né, a esses profissionais. Mas eles participam efetivamente da equipe multiprofissional e de reuniões de gestão para estabelecer, contribuir com o fluxo de atendimento, né, que veio mudando a cada alteração nos indicadores da pandemia, né? Subsidiar a equipe que está no atendimento direto, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, nutricionistas também, subsidiar com informações sobre o perfil social, econômico e cultural das famílias, fazer essa intermediação entre equipe, hospital e familiares, né? Também. Em relação ao quadro clínico, porque, veja bem, nesse contexto não foi possível mais a presença de um familiar ali para dar suporte para a equipe, né, e para o paciente. Imagine, foi uma inversão agora, o assistente social contribuiu também justamente lidar com essa situação da pessoa não poder ficar lá e ter que ficar em casa, né? Então, e também o papel do assistente social lá, seja na unidade de atendimento ou na unidade de saúde, ou lá no hospital, é intermediar em relação aos direitos sociais que o paciente e seus familiares têm, né? No caso de óbito agora da pandemia, é em relação aos direitos sociais que o paciente e seus dependentes possuem, né? Certo. E também encaminhamentos em relação ao pós-morte ali, questão do funeral, né? Entre outras ações, né? Do profissional. Mas também tentar contribuir para que o atendimento nas unidades de saúde, né? Seja hospital ou seja postos de saúde, tenha um tratamento humanizado, né? Na perspectiva da dignidade humana mesmo. Verdade. Eu já precisei de atendimento no serviço social, né? Quando meu pai ele entrou no hospital. Aí meu pai tinha mais de 65 anos, né? E aí eu procurei falei assim, falei com a moça falou, procura, vai na assistência social. Aí eu fui lá numa salinha, conversei com ela e ela me deu uma autorização, porque é direito do meu pai ter um acompanhante, né? Então, aí o médico até uma vez ficou olhando assim, falou, mas o que você está fazendo aqui dentro do hospital? Aqui você não pode estar aqui. Aí eu falei assim, não, posso sim. Aí, não pode. Eu falei, posso? Aí eu peguei e mostrei a ele o papel, ele falou assim, caramba, eu nunca vi isso na minha vida. O médico não sabia, né? Aí falou assim, meu pai é idoso, ele tem direito, é igual criança e idoso tem direito. Aí o médico, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Você conhece alguém aqui dentro? Eu falei, não conheço ninguém. Eu só fui procurar meus direitos, né? Legal. Mas já que estamos falando aqui, eu vou fazer uma outra perguntinha aqui. Que tipo de pessoas devem procurar o atendimento do assistente social? Então, o assistente social, né, independente do local onde ele esteja trabalhando, atuando, né, ele pode constituir enquanto porta de entrada, né, como uma ponte mesmo daquela pessoa para uma orientação em relação ao direito do cidadão ou de algum familiar, né, porque então, assim, alguma informação, alguma orientação sobre direitos sociais, né, porque é a nossa área, né, só que assim, daí vai depender de cada política social também, né? Se a pessoa tem um perfil de vulnerabilidade decorrente de desemprego, de ausência de renda, né? Ou dificuldade de conseguir a alimentação suficiente, né? Se a família está com vínculos familiares fragilizados, com algum conflito, por exemplo, isso são sinais de que ela precisa procurar o assistente social, o CRAS, né? Tem esse papel, né? De atender a população em situação de vulnerabilidade, com esses indicadores que eu falei, desemprego, ausência de renda, problemas em relação à aquisição dos alimentos, fragilização dos vínculos familiares, né? Então, aí vai depender do tipo de necessidade social que ele está tendo. Mas sempre eu falo assim, dependendo do órgão, onde você estiver, em qualquer órgão público ou privado, né? Pergunta se tem assistente social. Né? Chega no CAPS, tem assistente social? Porque o assistente social pode ser a porta de entrada ali para as informações, para explicar qual que é a dinâmica do serviço, para apresentar a equipe, para informar sobre os direitos que o paciente tem em relação àquele serviço, né? Então, assim, chegou num órgão governamental, às vezes a pessoa nem sabia que tinha, por exemplo, assistente social na Previdência Social,
que busca orientar as pessoas, os cidadãos, os trabalhadores e trabalhadoras em relação aos direitos previdenciários, que busca orientar e também viabilizar informações em relação aos direitos da pessoa com deficiência, né? O direito dos idosos, né? Tanto benefícios previdenciários como benefícios assistenciais, certo? Atender famílias com crianças e pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, todas essas orientações também trabalhar coletivamente, né? Palestras, trabalhos em grupos, instruindo a população em relação aos seus direitos e os meios de exercê-los, né? Então, é sempre bom perguntar assim, tem assistente social nessa política pública? Tem nesse serviço prestado por essa organização não governamental? Tem assistente social, né? Então, às vezes, o profissional pode auxiliar. Que legal. Então, vá fazer assistente social. Quem está assistindo aqui, vai lá, vai fazer o serviço social, né? Vai lá estudar, vai estudar. Galerinha, por problemas técnicos, eu tive que dar uma paradinha e voltado um pouquinho mais tarde, algumas horinhas mais tarde. Na verdade, é a minha internet que caiu. Então, me perdoe, Marciano, por isso, né? E, por favor, faça as suas considerações finais. Alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Fica esse momento para você, Marciano. Por favor. Bom, acho que a gente conseguiu, Armando. Gostaria de agradecer, né, a você pela oportunidade. Muito legal mesmo você falar sobre várias profissões, dar essa oportunidade, né, para os jovens estarem fazendo esse parâmetro aí e estar aí se identificando com uma área ou outra, né? Mas, assim, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada ponto principal, né? Uhum. Mas gostaria de falar, então, resumidamente, para concluir. O assistente social, então, gente, é formado para ter a capacidade, né, teórico-metodológica, ética política e técnica operativa, né, para identificar os problemas, né, sociais, econômicos, na sociedade. E, para isso, ele utiliza vários instrumentais técnicas, né? Como estudo social, a visita domiciliar, a entrevista, né? Para ele fazer o estudo social, fazer a entrevista, para então ele se manifestar tecnicamente, ele emitir, então, um parecer social técnico, né? Ele faz a pesquisa social nas comunidades, no município, numa região, né? Para identificar demandas e, então, propor soluções, né? Coletivas, geralmente, né? E faz encaminhamentos também da família, do usuário cidadão que ele atende. Faz encaminhamentos para a rede de políticas sociais, projetos, programas e serviços e benefícios, né? Então, tudo isso para atender as três demandas. As demandas que os próprios usuários, cidadãos e suas famílias apresentam de forma imediata para eles. A demanda que a própria instituição empregadora, governamental ou não governamental, empresa, enfim, essa demanda é repassada para os assistentes sociais executarem, né? E também a demanda da própria profissão. Qual demanda é essa, né? A demanda de colaborar, contribuir para um projeto de sociedade diferenciado, com vistas a construir, a colaborar, né, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, equânime, né? E a base de tudo isso, a base dessa transformação, para que as pessoas possam participar desse processo de transformação e evolução, né? É o acesso aos bens materiais e imateriais socialmente, né, construídos, que a civilização alcançou, né? E a base de tudo isso é o quê? Acesso aos direitos sociais fundamentais, né? Principalmente uma educação que revolucione, né, o pensamento, as posições. Então, queria só agradecer, né, concluindo, agradecer ao professor Armando, agradecer a todos vocês. Curte aí, compartilhe e comente o vídeo do canal do professor e convide novos amigos para curtir também, né, esse canal legal. E curte lá e convide os amigos para participar e curtir da página do Assistente Social Marciano, @Assistente Social Marciano no Instagram e Facebook. Isso aí, eu vou colocar aqui, ó, vai estar escrito aqui, ó, as pessoas vão ver que vai estar escrito @Assistente Social Marciano. Fica tranquilo que vai ser tá aqui, ó. Você não tá vendo, que é tudo mágica, né? Mágica na mágica tá. E assim, como eu falei anteriormente, o assistente social é os olhos do juiz, né? Os olhos da justiça, né? Então, se quer ter justiça, precisa de assistente social. Então, vem para cá estudar, que é sempre bom essa molecada, né? Que queira estudar, tem gente para trabalhar, né, Marciano? Isso aí, bora estudar e bora construir a profissão.
É isso aí, muito bom. Muito obrigado, Marciano. Você engrandeceu muito, o que você falou engrandeceu demais essa nossa construção aqui desse workshop de profissões, né? Então, muito obrigado, Marciano. Então, eu já vou, galerinha, finalizar pedindo: se inscreva no canal, ative o sininho, coloque nas suas mídias sociais, porque sem química não rola e fica muito mais gostosinho quando é com química, né? Então, valeu. Marciano, assim, ó, vamos lá, por favor. Com o dedo assim, ó. Valeu. Valeu.